Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Mesmo assentados, ouça com reverência aquilo que a Bíblia nos diz. E depois da leitura nós vamos pedir que Deus abençoe também a meditação na sua verdade. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Vamos todos ler juntos, leia comigo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Pai, a tua palavra poderosa está aberta diante dos nossos olhos. Ela é suficiente para adentrar a nossa mente, ao nosso coração, discernir os propósitos e pensamentos que temos. Rogamos pela manifestação do poder do Teu Espírito, pela proclamação da Tua verdade, para que ela nos edifique e conduza a glorificar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nesta dependência nós oramos em nome do tão grande Salvador. Amém. Eu quero demonstrar-lhes através deste versículo, e eu já tenho feito isso através das últimas mensagens, a importância que tem a nossa vida como filhos de Deus e como servos de Jesus Cristo. Eu quero demonstrar-lhes através deste verso o quão importante é submeter a sua vida a Deus, para a honra e glória de Jesus. E quanto isto redunda em bênçãos, quanto isto redunda em tantas questões as quais Deus tem acrescentado ao nosso viver pela obediência à sua palavra. Mas também quero lembrar-lhes de quanto custa um coração desobediente e infiel a Deus. Nunca se esqueçam disso. O nosso Deus, Ele é bondoso e generoso a abençoar os seus filhos. Nenhum de nós o merece, nenhum de nós merece as bênçãos dele, nenhum de nós merece o cuidado dele. Não há nada em nós que o obrigue a abençoar-nos da forma que ele nos abençoa. Mas jamais esqueça de um fato: esse Deus bondoso e amoroso também é um fogo consumidor. É um Deus santo que exige de nossa parte que realmente vivamos em santidade diante dele. O texto é muito claro, porque esta é a vontade de Deus. O quê? A vossa santificação, que andem longe do pecado, que andem longe das coisas que desagradam a Deus. Isso não é um capricho da parte de Deus. Isto é a exigência da sua santidade. E acima de tudo, é aquilo que, vindo à nossa vida, é o melhor que podemos provar neste mundo, até que o Senhor Jesus Cristo venha nos buscar. Eu vou dividir isso em duas questões: a importância da santidade quanto à nossa salvação e a importância da santidade quanto ao nosso testemunho. Mas antes eu quero mostrar-lhe como isso é importante em relação à nossa própria vida e as consequências que há em nós. Observe o que diz Romanos 6,13. É um versículo que nos apresenta algo muito importante na prática de vida. Ele diz que os salvos não devem apresentar os seus membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentar-se a Deus como vivos dentre os mortos, e os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Desde o dia em que Jesus Cristo lhe salvou, Ele é o dono, Ele é o Senhor disto que você chama o seu corpo. Tudo em você foi comprado por Ele. O seu corpo, alma e espírito pertencem ao Senhor Jesus por direito, porque pelo seu sangue na cruz, Ele os adquiriu. Ninguém aqui foi obrigado a crer em Cristo como seu Salvador. Todos nós fomos conscientizados, levados ao entendimento de que sem Cristo estávamos perdidos eternamente. Mas desde o dia em que Cristo tornou-se o nosso único e suficiente Salvador, tudo em nós pertence a Ele. Tudo em nós é de Cristo. Nossos pensamentos, nossas emoções,
ou seja, a nossa mente, o nosso coração e também o nosso corpo. Ele nos comprou completamente, de tal forma que devemos apresentar-nos, os membros são os membros do nosso corpo, a Deus como instrumentos de justiça. Deus, Ele usa de um instrumento dele, a fim de conduzir-nos a uma crescente santificação ao nosso Deus. E Jesus demonstrou isso em João 17:17, ao dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual é o instrumento de santificação do Senhor na nossa vida? A verdade da sua palavra. Você ama Jesus Cristo, pois não há como amar Jesus Cristo e não amar a sua palavra. O amor pela palavra de Deus demonstra que realmente pertencemos ao bom Salvador. Eu vim a Cristo, eu fui atraído a Ele com apenas 7 anos de idade. E uma das alegrias que tive nesse tempo é que eu conheci Jesus e a leitura ao mesmo tempo, no mesmo período. Eu achei tão incrível ser capaz de ler o que estava escrito numa folha de papel. Eu achei essa capacidade de ler simplesmente fantástica e a considero até hoje. E esta capacidade de ler naquela idade foi acrescentada ao primeiro amor pelo Salvador. Quando eu aprendi a ler, eu gastava as minhas horas lendo os evangelhos e me surpreendendo com aquilo que eu aprendia sobre Jesus. Jesus, o amor por Ele e pela sua palavra são inseparáveis. Você ama Jesus Cristo, você pertence a Jesus Cristo, então você deve também amar a palavra dEle. Essas duas coisas são inseparáveis. Agora, ao entendermos aquilo que Ele quer de nós, nós vamos àquilo que Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 1, e Paulo é muito claro a nos dizer, capítulo 1, versos 21 e 22, a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras, está falando antes da nossa salvação. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, ou seja, em Cristo, pela sua morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Agora eu quero que você identifique o que está acontecendo na sua vida. Desde o dia em que você veio a Jesus Cristo, Paulo diz isso na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, eu vou apenas citar. Ele começou uma boa obra em nossa vida. Ele começou uma obra de moldar-nos e transformar-nos. E por que Ele está fazendo isso? Porque definitivamente Ele nos apresentará ao próprio Deus, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Indo à carta aos Efésios, capítulo 5, nós lemos no verso 25 uma exortação aos maridos: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, está nos lembrando disso. E ele diz que ele fez isso entregando-se a si mesmo por ela. Então o verso 26 diz: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Sabe o que significa isso? Que desde o dia em que nós viemos a Cristo, uma obra imparável, vou dizer assim, está acontecendo na nossa vida. Deus está transformando-nos dia a dia a imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. A primeira questão que eu quero trazer diante de vocês é exatamente isto. Você é um salvo em Cristo. Você veio à salvação nele, pela fé nele. Você entregou a sua vida a Jesus Cristo, atraído pelo seu imenso amor por você. Pois isso gera um resultado. Desde aquele dia, você está sendo transformado à imagem dele. Isso está ocorrendo. Irmãos, nós precisamos pensar nisso de forma muito séria. Isto é imprescindível no nosso viver. Você está sendo transformado à imagem de Cristo, dia após dia. Você está se tornando mais parecido com o Salvador, a cada nova experiência, a cada nova circunstância, a cada situação que se dá com o seu viver. Não pense, nada na vida do cristão é por acaso. As nossas dores, as nossas tragédias, as bênçãos, os alvos alcançados,
Nada disso absolutamente é por acaso. É o nosso Deus transformando-nos à imagem de Jesus. É isso que está acontecendo. Eu posso olhar no seu rosto e contemplar alguém que está sendo transformado à imagem de Jesus, dia após dia. É nisso que está se dando pelo Evangelho em sua vida. Pois eu preciso ser muito sincero com você. Se você não tem sido transformado à imagem de Jesus, eu não posso dizer, nem a Bíblia diz, que você é um salvo nele. É preciso que esta obra esteja em andamento. A ela nós chamamos de santificação. Então, deixa eu começar citando alguns pontos importantes entre esta transformação e a salvação que temos em Jesus Cristo. Primeiro, importantíssimo que entendamos, que esta obra de transformação à imagem dele é um resultado da salvação e não um meio para sermos salvos. Notem que esforçar-se por parecer com Cristo não é um meio de ir para o céu. Isso é impossível, tire isso da sua mente. Não é por esforçar-se a ser como Jesus que você chegará ao céu. Não é por esforçar-se em santificar, em separar a sua vida. Isso não trará realmente resultado algum, a não ser a tornar um homem um hipócrita e alguém que está vivendo uma coisa que não é real. A santificação, essa transformação, é um resultado de sermos salvos por Jesus Cristo. Romanos 3:28 diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Não há nada que façamos para sermos salvos, mas a salvação tem como resultado a transformação da nossa vida. Essa transformação ocorrerá na vida de todos aqueles que nasceram de novo. Acompanhem comigo, 1 João 3,9, é um verso profundo. O seu texto fala profundamente aos nossos corações ao dizer: qualquer que é nascido de Deus não permanece no hábito do pecado, porque a sua semente permanece nele, ou seja, a nova natureza, e não pode viver no hábito do pecado, porque nasceu de novo, porque é nascido de Deus. É impossível que você tenha nascido de novo e não haja transformação alguma. Eu preciso realmente reforçar esse ponto e esta verdade. É impossível que você tenha vindo a Cristo. É impossível que você tenha nascido do seu espírito e nada tenha ocorrido com a sua vida. Olha o que diz o verso 6 do mesmo capítulo. Qualquer que permanece nele não vive na prática do pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Então a transformação à imagem de Cristo é resultado de termos crido nele. Deus não vai amá-lo mais por causa disso. Deus não vai aceitá-lo mais por causa disso. Deus não vai lhe dar um melhor lugar no céu por causa disso. Mas a santificação, a transformação à imagem dele é resultado de você ter nascido de novo. Uma outra questão importante em relação a isso é que essa santificação, essa transformação demonstra que estamos num lugar que o Novo Testamento constantemente vai repetir a nós. Você já leu no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, a expressão em Cristo? Você sabe o que é estar em Cristo? Eu vou ler alguns textos e demonstrar como isso se aplica à nossa vida. João 15, verso 5 diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que é estar em Cristo? É estar ligado eternamente a Ele, como as varas estão ligadas à videira. Como é necessário que as varas, para que tenham vida, estejam ligados à videira. Não há vida sem Jesus. Não há vida sem Cristo. Não há salvação sem Cristo. Não há absolutamente nada sem Cristo, porque a Bíblia muito claramente diz: porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, se não estamos ligados a Cristo, não haverá nada em nossa vida. Tiago demonstrou isso no capítulo 2 de sua carta, escrevendo assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras.
Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Notem o argumento que Tiago usa. Você crê em Jesus como seu Salvador. Você foi atraído a Ele como seu único e suficiente Salvador. Eu vou colocar algo claro diante de você. Eu vou usar uma metáfora, um exemplo, para demonstrar isso. Se ser cristão se tornar um crime em nosso país, vamos pensar assim. Uma lei é promulgada e a partir de amanhã pela manhã, todos os cristãos serão presos. Eles não podem mais viver em meio à sociedade. O governo vai levantar evidências de todos aqueles que devem ser presos. Quais seriam as evidências que fariam com que esses homens acusassem você de ser um cristão? Como que o governo provaria que você é um servo de Jesus Cristo? Irmãos, crentes que vivem como agentes secretos devem colocar um ponto de interrogação muito grande na sua salvação. O Senhor disse que você não constrói uma cidade sobre um monte para escondê-la, nem coloca uma lâmpada embaixo da escada, ela não ilumina a casa. E o argumento dele é que quando Ele nos salva para que isso seja demonstrado a todo mundo, para que não hajam dúvidas que nós pertencemos a Jesus. Deixa eu lhe dizer algo que tem atrapalhado muitos crentes de realmente manifestarem esta fé e esta obediência a Cristo. Dúvidas. Dúvidas quanto à salvação. Dúvidas quanto a Jesus Cristo. Dúvidas quanto à eternidade. Será que realmente eu sou um salvo? Será que realmente eu fui comprado por Cristo? Deixa eu lhe dizer duas coisas a respeito disso. A primeira delas, você jamais encontrará uma resposta em si mesmo. Pare de indagar o seu próprio coração. A resposta não está na sua mente, a resposta não está no seu coração, a resposta está na palavra de Deus e em Jesus Cristo. Tire os olhos de si mesmo e os coloque na palavra de Deus, e você verá como o Espírito Santo inundará o seu coração com a bendita certeza da salvação. Você verá como a sua vida adquire um novo colorido, a sua vida adquire uma nova força ao contemplar seus olhos em Jesus Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos ser cristãos fracos, dementes, cristãos que estão realmente sem o poder do Espírito Santo a usar a vida deles a testemunhar de Jesus. Nossos olhos precisam estar em Cristo o tempo todo. Eu vou terminar essa ilustração demonstrando algo a você. Amanhã é segunda-feira, mais uma semana se inicia. Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui quarta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Eu acho isso maravilhoso. Se fosse possível ter culto todos os dias, irmãos, seria experimentar de um pedaço do céu aqui na terra. Eu sei que isso não é possível. Mas eu vou lhe dizer algo, e eu peço que você meça a sua própria vida por isso. No dia de amanhã, se preocupe apenas com o seu trabalho, se preocupe apenas com as suas obrigações, que você acha que são suas obrigações, e se esqueça de Cristo. Se esqueça da Bíblia. Se esqueça de orar. Terça-feira faça o mesmo. Deixe a sua Bíblia fechada em qualquer canto. Não dedique nenhum momento à oração e à intercessão. Não pense em Jesus. Talvez quarta-feira será mais fácil de fazer isso. Você nem vai sentir mais falta de orar, de ler a Bíblia, de ter comunhão com o povo de Deus. Faça isso a semana inteira. E depois experimente chegar neste lugar no domingo. Você se sente como um extraterrestre. A fraqueza tomou tanto lugar na sua mente e no seu coração, que você não reconhece a si mesmo. Parece que tudo não tem sentido. Parece que tudo é um tempo perdido.
Agora vamos pensar no contrário. Antes de ir para o trabalho amanhã, eu sei que alguns de vocês vão para o trabalho ainda de madrugada, entendo isso. Talvez acorde 15 ou 20 minutos mais cedo, leia um capítulo do livro de Provérbios, dedique-se à oração. No caminho para o trabalho, use desse tempo também para orar. Separe alguns momentos do dia para ler a Bíblia, para orar. Quando você vai tomar a sua refeição, agradeça a Deus por aquilo. Tenha sempre Jesus Cristo na sua mente. Passe a segunda-feira na presença de Deus, no final do seu dia, em leitura da palavra de Deus, em gratidão ao Senhor. Faça isso durante toda a semana e venha a este lugar no domingo. Como você se sente? Como você percebe as coisas que acontecem aqui? Parece que Deus está tão próximo, como talvez Ele nunca esteve. Eu preciso lhe dizer isso. A comunhão com Cristo é cultivada todos os dias. Este lugar se torna insonso quando nós não temos comunhão com o nosso Deus durante a semana, mas ele se torna um pedaço do céu quando você viveu na presença dele todos os dias. Isso é santificação e a demonstração da vida dele em nós. Há uma questão importantíssima ainda. 1 João 3,3 diz que qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, a consequência disso é que nós vamos nos tornando santificados e puros enquanto contemplamos a Jesus. Eu tenho mais duas coisas a dizer a respeito da salvação. Esta transformação e este prazer nas coisas de Deus são uma evidência clara da habitação do Espírito Santo em você. Sim, você quer saber se o Espírito Santo habita em sua vida? Você tem provado do céu no seu coração? Você tem provado do céu na sua vida? Eu quero demonstrar como isso se dá. Romanos capítulo 8, preste atenção no que diz. Porque a inclinação da carne, ou seja, a mente, o desejo da carne é morte, mas a inclinação, a mente do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da morte, a sua mente, o seu propósito é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne, ou seja, os que não são salvos, não podem agradar a Deus. Mas falando dos salvos, vós, porém, não estáis na carne, mas vocês pertencem ao Espírito. É isso que ele está dizendo, ou seja, é uma certeza. O Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Ele não está duvidando que temos o Espírito. Ele está dizendo, reconheçam a verdade, que em Cristo o Espírito Santo habita em vocês. E como isso é manifesto? Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Notem que o fruto do Espírito não é o fruto do Espírito são, no plural, é no singular. Ele é o amor que o Espírito Santo gera, mas todos esses frutos que ele manifesta em nós. Quando você vive em comunhão com Jesus Cristo, sendo transformado à imagem dele, é isso que acontece. E por que eu estou citando exatamente isso? Eu vou dizer-lhe por quê. Absolutamente, preste atenção nisso. Tirando o fruto do Espírito, a exceção do fruto do Espírito, todas as demais coisas na vida cristã podem ser copiadas por um homem incrédulo. Ouviu isso? Todas as coisas, à exceção do fruto do Espírito, podem ser mentirosamente, ou seja, enganosamente, copiadas por alguém que não é salvo. Um não salvo pode orar como um salvo. Um não salvo pode pregar a Bíblia como um salvo. Um não salvo pode falar de Jesus como um salvo. Leia Mateus 7, você vai concordar com isso. Mas tem apenas uma coisa que um não salvo não pode fazer em hipótese alguma. Um não salvo jamais manifestará o fruto do Espírito na vida dele. É impossível. Agora você entende onde chegamos? Você está verificando o fruto do Espírito em sua vida, pela comunhão com Jesus Cristo. Eu agora não digo para você, olha, então duvide que você é um salvo. O que eu estou dizendo a você é que possivelmente falta esta comunhão preciosa com o Senhor, para que isso se manifeste.
falta este tempo de comunhão precioso, dia após dia, para que aquilo que 1 João diz no capítulo 1, verso 6, se concretize. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, se nós dissermos que andamos com Ele, que estamos junto a Jesus Cristo, mas a realidade da nossa vida são trevas, isso não é verdade. Mas o contrário, se dissermos que temos comunhão com Ele, enquanto a luz se manifesta, isto é a plena verdade. 2 Tessalonicenses 2,3 também nos diz que devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé e verdade. Deus nos chamou para quê? Para que a santificação seja uma marca na nossa vida. Você conhece a Jesus Cristo, então a sua vida, a sua salvação se demonstrará através disso. Eu quero completar falando a respeito desta transformação de vida e do grande testemunho que temos a oportunidade de dar aos homens incrédulos. Em primeiro, eu quero vos lembrar o que eu falei a respeito de Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Diz ali duas coisas preciosas. A primeira delas: mas vós sois o sal da terra. Você já percebeu qual é a principal qualidade do sal? Talvez nós digamos assim, é dar sabor. É uma delas. Mas a principal qualidade do sal, se você já morou num lugar onde não havia energia elétrica, ou você na sua infância morou numa fazenda ou um lugar retirado, você lembra que as pessoas usavam o sal para conservar alimentos. Então, por exemplo, a carne que eles possuíam era salgada e conservada. Então, qual é a qualidade do sal? Não permitir que as coisas se apodreçam, se percam. Depois ele ainda diz que nós somos a luz do mundo, e ele nos chama a atenção para isso, porque para demonstrar que, sendo a luz do mundo, os crentes são aqueles, ou possuem a qualidade de demonstrar que realmente há algo melhor neste mundo do que o pecado. A luz revela exatamente quem somos. Então esta luz e este sal é uma metáfora, um símbolo daquilo que Deus quer que seja visível. A vida dos crentes, em meio aos incrédulos, neste mundo, visa com que este mundo não chegue à podridão completa. E a vida dos crentes em meio a este mundo visa que os homens contemplem que não apenas trevas, mas a luz de Cristo também. Em Mateus 7, como eu lhe citei, Jesus simplesmente diz: por seus frutos os conhecereis. Você está demonstrando o fruto de ser sal e luz desta terra em meio às pessoas que te cercam? Pois é o que Jesus Cristo quer de você. Que você testemunhe desta forma do grande Salvador que Ele é. Eu preciso também dizer que, quanto ao nosso testemunho, essa transformação é algo que admite pleno crescimento. Quando o Senhor nos diz: sede santos, porque eu sou santo, Ele está dizendo que a natureza dele está sendo copiada em nós. Jamais nesse mundo atingiremos o clímax, o máximo daquilo que podemos em santidade. Haverá aqui ou acolá questões de atos pecaminosos na nossa vida, é verdade. Mas isso não nos leva a desistir ou a desanimar de sermos transformados à imagem de Jesus. Deixa eu exemplificar isso da seguinte forma. Talvez no seu amor por Cristo, na sua devoção por Jesus, você tem procurado fazer o seu melhor para Ele. Mas aqui ou acolá nós viemos a falhar. E talvez até mesmo envergonhemos o nome do nosso Salvador. Sabe, eu amo Jesus, porque eu aprendi que Ele sabe isso, eu aprendi a forma que Ele age comigo. Quando eu mais decepciono Ele, quando eu mais realmente decepciono o seu querer para comigo, quando eu falho, quando eu não consigo ser quem Ele quer que eu seja, quando pelo meu amor ao pecado, pelo meu desejo pelo pecado, quando pela minha própria fraqueza eu falho em testemunhar que Ele é o meu Salvador, ao invés de me abandonar, ao invés de me excluir, Ele me ama ainda mais. Ou seja, não é pelas coisas que eu faço,
é por causa dele, pelo amor dele. Então, assim como ele fez com Pedro, ele me reergue, me coloca de pé de novo e me leva a caminhar de novo. À frente eu vou falhar de novo, e adivinha o que ele faz? Com amor ele vem e me restaura. Olha, não há ninguém como Jesus. Não há absolutamente ninguém como Jesus na nossa vida, que nos ame e tenha paciência conosco como Jesus Cristo tem. Eu me espanto com a paciência de Deus comigo. Eu acho que talvez você já tenha chegado a essa conclusão. Eu me espanto com a paciência de Deus, com a minha teimosia, com o meu apego a certas coisas que em nada ajudam, e Deus, de uma forma tão paciente, vai transformando e mudando a minha vida, através da sabedoria dele. Não há ninguém mais paciente que o nosso Deus. Eu não vou para o céu por quem eu sou, eu vou para o céu apesar de quem eu sou, com todas as minhas teimosias, mas eu vou para o céu por Jesus Cristo, o meu Salvador. Eu creio que o mesmo é verdade em relação a você. Jamais deixe esquecer, jamais deixe de contemplar esta verdade. A outra questão que eu quero citar-lhes é que quanto mais nos tornamos santos no Senhor, na santificação de vida e semelhantes a Jesus Cristo, isso não impedirá que nós provemos de grandes lutas no nosso coração. Eu quero dizer isso por quê? Porque talvez no seu amor por Jesus Cristo, você prova de batalhas, de aflições, de tribulações na sua vida, que o levam a pensar que você está errado. Como o inimigo das nossas almas gosta de fazer isso conosco. Nós estamos nos dedicando a Cristo, nós estamos amando Jesus, nós estamos nos dedicando à sua igreja, nós estamos dedicando a compartilhar do seu evangelho, a santificar a nossa vida, a ser um instrumento útil nas mãos dele. Daí eu vou usar aquilo que Asaf disse no Salmo 73. Ele disse que quase que os meus pés vacilaram quando eu olhei para os ímpios. Eu olhei para aquilo que os ímpios estavam fazendo. Em suma, o Salmo 73 diz o seguinte: Asaf era um homem dedicado às coisas de Deus, amoroso para com as coisas de Deus, realmente gastando a sua vida nas coisas de Deus. Mas por um instante, ele olhou para as pessoas que desprezam Deus e ele pensou que a vida daquelas pessoas realmente era muito tranquila e boa, apesar de eles não amarem Deus. Então, a pergunta que Asaf faz no Salmo 73 é: afinal de contas, o que eu estou ganhando? Afinal de contas, qual é a vantagem de tudo isso? Eu estou aqui me dedicando a Deus, eu estou aqui amando ao Senhor, gastando a minha vida nas coisas de Deus, e eu vivo em tribulações, eu vivo em lutas, eu vivo em dificuldades. Agora eu estou olhando para os incrédulos, a vida deles é uma festa, a vida deles é uma alegria só, parece que tudo dá certo. Ele começa a listar coisas ali, que tudo dá certo para os incrédulos. Daí no final do Salmo 73, Asaf olha e diz: até que eu adentrei a casa do Senhor e me atentei para o fim deles. Você entende isso? Eles trocaram a eternidade de Deus por alguns anos no enganoso prazer do pecado desse mundo. Eles não provam nada do que você prova, porque eles estão mortos espiritualmente. Você só prova tribulações e lutas, porque você pertence a Cristo e está vivo espiritualmente andando para o céu. O Senhor nos disse que o caminho para o céu é um caminho apertado. Lutas e tribulações haveria ali. Em Gálatas 5,17 nós lemos que a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E na carta aos Romanos, Paulo diz dele mesmo: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Irmãos, até que sejamos livres dessa natureza pecaminosa, nós vamos provar de lutas e tribulações. O que eu posso dizer-lhe com base na palavra de Deus é: não desanime. As lutas estarão presentes até o fim, mas aquele que venceu a morte, venceu o pecado e este mundo, garante a vitória de cada um de nós. Eu não posso dizer a você, eu gostaria de dizer isso, que em Cristo você não enfrentaria tribulações de forma alguma, mas a Bíblia não diz isso.
A Bíblia diz sim que o caminho seria espinhoso, dificultoso, mas deixa eu lhe dizer algo. Eu prefiro um caminho dificultoso, tendo Jesus ao meu lado, do que um caminho de prazeres e separado dele. Ter Jesus ao lado é tudo aquilo que precisamos. Eu quero ainda dizer-lhes que viver em consagração ao Senhor, em santificação a Ele, é um testemunho eficaz da salvação em Jesus Cristo. Tito 1,16 diz: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprovados para toda boa obra. Paulo está dizendo a Tito que há pessoas que falam de Deus, mas a vida deles demonstra que realmente não andam perto de Deus. Sabe, eu tenho familiares incrédulos, como eu creio que vocês têm também. Eu já falei a eles de Jesus Cristo. A maioria deles zombou disso. A maioria deles zomba e ri o tempo todo da salvação em Jesus. Eles podem não querer ouvir as minhas palavras. Eles podem não querer ouvir a mensagem do Evangelho. Eles podem me impedir de falar-lhes de Jesus. Mas sabe o que a Bíblia nos ensina? Eles não podem nos impedir de viver com Jesus. A nossa vida, a vida do cristão, é o maior testemunho de salvação que possivelmente o incrédulo verá na sua vida. É o maior testemunho aos nossos familiares que não são crentes, de que realmente vale a pena andar ao lado de Jesus. Eu vou lhes contar uma pequena história, eu creio que você já conhece, ou já deve ter ouvido ela, de um cristão que durante muitos anos convidou o seu vizinho a ir à igreja, e a desculpa era sempre a mesma. O vizinho dizia: olha, eu estou lendo um livro, e assim que eu terminar de ler esse livro, eu vou visitar a sua igreja. Passaram-se semanas, meses, anos, nunca houve a visita do vizinho daquele crente. Apesar do constante convite, sempre a mesma resposta: eu estou lendo um livro, então quando eu terminar de ler o livro, eu vou à sua igreja. Num dia que ele não esperava, ele chegou à igreja, o seu vizinho estava sentado lá. Ele permaneceu durante todo o culto, ouviu a mensagem do Evangelho e ao final do culto entregou sua vida a Jesus Cristo. O vizinho, curioso, não é, para saber realmente o que tinha acontecido, o procurou ao final do culto, lhe felicitando por aquilo, mas não pôde deixar de lançar-lhe a pergunta: afinal de contas, qual é o livro que você lia? E a resposta dele foi muito clara: nesse tempo todo eu estava lendo o livro da sua vida. E foi por aquilo que eu vi na sua vida que eu vim a esta igreja nessa noite e me entreguei a Jesus. Jamais menospreze o poder do testemunho. Possivelmente muitas pessoas que você ama virão a Jesus Cristo unicamente por vê-lo em sua vida. Você pode pregar e eles fecharem os ouvidos, mas eles não podem negar o poder de Jesus em você. É isso que eles precisam ver. Testemunhe de Jesus. E esse será um testemunho a estes homens. Eu quero terminar dizendo que a santificação e a transformação de vida são especiais e preciosos para nós, porque nos preparam para a vida no céu. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando que nós veremos o Senhor? Se a morte chegar hoje, o veremos na glória. Se o arrebatamento chegar hoje, o veremos na glória. Mas acima de tudo, o texto diz que a santificação é uma demonstração, que a transformação de vida é uma demonstração que estamos sendo preparados para o céu. Cidadãos celestiais, foi isso que eu falei na semana passada a vocês. Eu quero terminar muito próximo daquilo que eu disse na última vez. Se nós amamos Jesus Cristo, nós vamos amar o céu, sem dúvida. Se nós temos amor pela comunhão com Cristo, o céu será maravilhoso. Contemplar o nosso Salvador lá no céu e ver as coisas que Ele faz será inigualável. Há muitas pessoas que eu quero reencontrar no céu, mas eu acho que, assim como você, não é por curiosidade, não. Mas eu quero ver
o rosto daquele que morreu por mim. Eu quero tanto ver o rosto de Jesus Cristo. Eu quero saber como Ele é. Eu quero saber como é a voz dEle. Talvez você queira saber que cor é a pele ou os olhos dEle. Isso não vai mudar a realidade de nada. Eu sei que Ele não é aquela figura que pintam para nós, não é olhos azuis, brancos, com aquele cabelo loiro. Parece mais um hippie do que alguma outra coisa. Talvez, possivelmente, Jesus não seja daquela forma. Mas eu quero sim contemplar os olhos daquele que me amou e daquele que morreu por mim. Eu quero sim chegar ao céu pela graça dele e conhecer o meu Salvador. Depois eu quero rever todos aqueles que amam que lá estão. Isso será uma alegria tremenda. Mas eu devo me conscientizar que a vida com Cristo nesse mundo me prepara para o céu. Eu quero completar com 2 versos do Evangelho segundo João. O resultado de amar o pecado. Se nós não amamos a santificação, se nós não amamos aquilo que o Senhor tem nos dado, significa que nós amamos o pecado. Então olha aquilo que João 3 diz. A condenação é esta: a luz, Jesus veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O texto está sendo muito claro ao nos dizer que nós, como humanos, podemos amar mais o pecado do que a Jesus Cristo. Talvez você ouça de Jesus Cristo muitas e muitas vezes. Talvez você tenha ouvido dezenas de mensagens do Evangelho, mas possivelmente o seu coração continua amando as coisas do pecado e não a Jesus. No verso 21 ele diz: quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O convite do Evangelho é exatamente esse: a virmos a Jesus Cristo, a nos refugiarmos no sangue precioso dele, para que tudo isso se torne real na nossa vida, para confiarmos absolutamente nele como nosso único e suficiente Salvador. Vamos fechar os nossos olhos, todos de olhos